tá? A gente tem uma prova para uma versão simples dela, tá? Simplesmente a regra de L'Hopital é o seguinte, ó. Se a gente estiver encarando um problema, né, um limite, e exclusivamente de frações, tá? Então a regra de L'Hopital ela se aplica exclusivamente para frações de funções, tá? E quando a gente está calculando o limite que está indo ou para um ponto, tá? Né, um número real, o x ele pode estar indo para o mais ou menos infinito, tá? E pode estar indo para um ponto pela direita ou pela esquerda, tá? Então aqui, ó, isso aqui é livre, né? Ela vale em todas essas versões aí, tá? E aí, a grosso modo, isso está dando 0 sobre 0, por exemplo, tá? Né? Justamente, ela se aplica nos piores casos possíveis, tá? É quando a gente está fazendo uma conta e dá 0 sobre 0, né? Ou está dando infinito sobre infinito, ou seja, mais sobre menos, ou menos sobre mais, né? Menos sobre menos, né? Todas as combinações aqui, ó. Então, esse infinito aqui que eu coloco, não é no sentido só de mais infinito, tá? Não, é qualquer coisa. Infinito sobre infinito né, já se aplica a regra de L'Hopital, tá bom? Então, isso tem que ser verificado aqui, ó, tá? E aí, a regra diz o seguinte, se você estiver diante de um limite, né, em que é 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, e aqui tanto faz para onde você está indo, ou pontual, ou mais ou menos infinito pela direita, esse limite aqui, tá? Esse limite, g de x, ó, quando o x tende a... Aí eu vou colocar um a geral aqui, né? Esse a ele é bem geral, né? Ele pode ser trocado por esse aqui, ó, tá? E esse limite é igual você trocar... Isso não é derivar, ó, lembra? Não é derivar a fração, não, tá? O limite de uma fração, quando o x tende a alguma coisa, vai ser trocado pela derivada do de cima dividido pela derivada do de baixo, tá? Então, isso aí é a regra de L'Hopital desde que esse limite aqui exista, tá? Então, tem algumas condiçõezinhas aqui, que é esse limite aqui existir, tá? Essa derivada aqui não se anular, né, para fazer sentido essa fração, tá bom? E aí, se esse limite existe, a gente tem que... esses limites aí são iguais, tá bom? Então, em vez de fazer a conta com essa fração, você troca ela por essa, derivada do de cima sobre a derivada do de baixo, tá bom? Então, isso aqui é a regra de L'Hopital. Tá bom? E se por acaso esse limite aqui, ó, de novo, ele é uma coisa do tipo 0 sobre 0, infinito sobre infinito, né? Aí você pode trocar de novo, ó. Pegar essa função aqui, ó, e derivar aqui, ó, né? Derivar de novo sobre g duas linhas de x, para calcular esse limite, que é aplicar a regra de L'Hopital daqui para cá, ó, de novo, tá bom? E aí você vai fazendo isso até que em algum momento aqui, ó, né, com uma certa quantidade de derivada aqui em cima, né, em algum momento esse limite aqui vai existir. Aí existindo esse limite, você calcula ele. Aí ele vai ser igual ao anterior, que vai ser igual ao anterior, que vai ser igual, até que você chega e calcula essa função original aqui, ó, tá bom? Na prática, tá? Na prática aqui, eu já vou até fazer já pode ir direto para a lista aqui já até, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro aí, deixa eu copiar ele aqui, ó, é limite de cosseno ao quadrado de x menos 1 sobre e elevado a x ao quadrado menos 1 quando x tende a 0. Bom, aí, ó, bom, essa funçãozinha aí. Se a gente faz o limite aqui, ó, quando x vai para 0, ó, quando x vai para 0 aqui, ó, e elevado a 0 vai dar 1, aí 1 menos 1 dá 0. Então, a gente tem um 0 no denominador ali, tá? E lá em cima, né, cosseno de 0 dá 1, tá bom? Aí 1 ao quadrado vai dar 1, menos 1 dá 0. Então, tá dando 0 sobre 0. Então, é uma situação que a gente pode aplicar aqui a regra de L'Hopital, tá? Aí, geralmente, a gente coloca um LH, tá? Porque o nome da regra, aqui, ó, aí, isso aí é até uma, aqui, tá vendo? Aqui é regra de L'Hopital, então, isso aqui acaba, virou um L tracinho H, uma simplificação da palavra.
Alguns livros escrevem l'hospital, l'hôpital, tá? Então aqui a gente vai adotar essa nomenclatura que é o com essa terminação aqui, ó, tá bom? Então a gente escreve aqui, ó, para indicar que a gente está usando. E quando a pessoa escreve isso aqui, ó, ela tem que ter verificado isso aqui, porque senão pode dar erro, tá? Então, se fosse aqui o limite de cosseno ao quadrado de x, ó, menos 1, sobre e elevado a x quadrado, mais 1, quando x tende a 0, ó, isso aqui não é l'hôpital, não. Tá? Por quê? Ó? Porque quando x vai para 0 aqui, ó, isso aqui vai para 0, cosseno de 0 é 1, ao quadrado é 1, menos 1 dá 0. O numerador está indo para 0. E o denominador está indo, ó, e elevado, uma coisa que está indo para 0, isso aqui vai para 1. Aí, né? Vai para 1 mais 1 dá 2. Ó, tá? Então, esse limite aqui dá 0 sem l'hôpital, sem nada. Porque não é uma indeterminação, né? Então, só para deixar claro isso aí, ó. Então, a indeterminação ou é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Mais ou menos, menos com mais, né? Qualquer combinação ali. Então, vamos lá aplicar o l'hôpital, gente. O l'hôpital aqui, ele não é derivar a fração, não. É trocar o numerador pela derivada dele e o denominador pela derivada dele. Então, aqui o x vai para 0. Beleza? E aí, a gente vai fazer o quê, ó? Essa derivada do numerador aqui, ó, é regra da cadeia, beleza? Aqui nessa parte, pelo menos, tá? Então, a derivada do cosseno ao quadrado, a gente tem um quadrado que recebeu um cosseno dentro, tá? Então, fica a derivada da função externa, que é como se fosse o x quadrado, né? Então, vai ficar 2x, que a derivada do x quadrado é 2x, com a interna dentro, que é cosseno de x, vezes a derivada interna. A derivada do cosseno é menos seno de x, ó, tá? Menos a derivada do 1. Ó. Como 1 é uma constante, essa derivada é 0. Tá? Então, a derivada do numerador está aqui. Ó. E aqui embaixo a derivada do denominador. Né? E a derivada disso aqui já é 0. E aqui a gente vai derivar usando a regra da cadeia. Ó. A função externa é uma exponencial, a interna aqui é o x quadrado. Tá? Então, fica a exponencial. Né? A exponencial derivada de e elevado a x, ó, é e elevado a x. Né? Com a função interna dentro. Vezes a derivada interna, que vai dar 2x. Tá? E a derivada aqui é 0, não vou colocar 0 aqui, nada não. Então, a regra de l'hôpital permite a gente trocar esse limite por esse. Tá? E aqui ficou o que, então? E aqui continua dando 0 sobre 0. Né? Porque quando x vai para 0, aqui, ó, isso aqui vai para 0, né? Já tem um 0 aqui, então o denominador já zera. E o numerador, quando o x vai para 0, o seno vai para 0. Né? Então, em cima está dando 0 também. Então, continua sendo 0 sobre 0, e aí a gente vai aplicar o l'hôpital de novo, que dá para aplicar o l'hôpital. E aí, o que é que fica? Bem, eu só vou repetir aqui para a gente dar uma limpadinha aqui no problema. Esse 2 dá para cortar aqui, né? E, então, vai ficar o menos seno de x vezes cosseno de x dividido por x vezes e elevado a x quadrado, tá? Quando x vai para 0. E aí, agora aqui aplicando o nosso l'hôpital, limite, quando x vai para 0, aí eu vou derivar, né? Derivar esse numerador aqui, ó. Tá? Então, eu vou considerar essa função aqui como sendo uma função, esse aqui como sendo outra. Beleza? Então, aqui fica a derivada do primeiro, que é a derivada do seno, é cosseno, então vai ficar menos cosseno vezes o segundo, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, que é menos seno, eu já vou deixar aqui, o menos seno de x, vezes a derivada do segundo, que é menos seno, né? A derivada de cosseno. Então, vai ficar menos... Aí, com esse menos aqui, vai dar mais, tá? Então, vai ficar menos seno de x. Tá. E o denominador, a mesma coisa. É a derivada de um produto. É porque aqui a gente está praticando bem, né? Derivada. Então, aqui são duas funções, ó. Fica a derivada do primeiro vezes o segundo, elevado a x quadrado, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E que a gente já derivou, a regra da cadeia, ó.
derivada da função externa, que é ela mesma, né, com a interna dentro, vezes a derivada interna. Tá? E aí a gente analisa de novo, né? Só vou... Bem, aqui é cosseno ao quadrado, né? Então isso aqui é seno ao quadrado. E aqui é cosseno ao quadrado de x, né? Menos cosseno. Então é seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Quanto é que dá agora esse limite? Esse limite aqui não tem mais indeterminação, não. Tá? Porque quando x vai para zero, olha só o que acontece aqui com o numerador. Né? O x está indo para zero, seno de 0 é 0, ao quadrado dá zero. Então isso aqui está indo para zero. Tá? O cosseno de 0 aqui dá 1, ao quadrado vai dar 1, com esse menos vai dar menos 1. O numerador está indo para menos 1. Tá? E o denominador, como tem um x aqui, ó, isso aqui já vai para zero, né? Essa parcela aqui ó, já vai para zero. Então isso aqui vai para 1. Tá? E e elevado a... Isso aqui está indo para zero, né? Exponencial de zero vai dar 1. 1 vezes 1 dá 1. Então isso aqui está indo para zero, isso aqui está indo para 1. O denominador aí está indo para 1 e a resposta aqui deu menos 1. Beleza? Então, exercício bem, né, bom como exemplo, né, aqui de L'Hopital, tá? Da regra de L'Hopital. E aí, o que é que acontece? Se por acaso alguém esquecer também aqueles limites fundamentais, já pode atacar usando o L'Hopital. Os próprios limites lá, aquele limite de seno de x sobre x, ou quando x vai para zero, vocês lembram dele? Que é o limite fundamental que a gente provou usando o teorema do confronto e tal, sanduíche, né? Mas aqui a gente pode estar, quando x é para zero, vai dar zero no denominador, e seno de zero é zero também, né? Então a gente está diante de zero sobre zero, então aqui não é zero sobre zero, então a gente pode aplicar aqui o L'Hopital, e aí a gente troca esse limite quando x vai para zero, né? Troca o seno pela derivada dele, que é o cosseno, e a derivada do x dá 1. Tá? E aí faz esse limite aqui agora, que acabou, né? Quando o x é para zero, cosseno de zero vai dar 1. Tá? Então a gente vai e prova esse limite aí. Teve um que a gente fez uma continha longa também, ó, que foi o cosseno de x menos 1 sobre x, ó, quando x é para zero. Isso aqui a gente fez uma conta danada, multiplicou por um conjugado aqui, né? Que no fundo isso aqui é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Quando x é para 0, o cosseno vai para 1 e 1 menos 1 dá 0. Né? É 0 sobre 0. E aqui é 0 também. Então a gente pode aplicar o L'Hopital e trocar esse limite aí por esse aqui, ó. Tá? A derivada disso aqui, né? Bem, a derivada dessa parte aqui é 0. Então isso vai sumir, não vai aparecer aqui. Tá? A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de x. E a derivada de x, ó, troca aqui, vai dar 1. Então, eu troquei o numerador pela derivando, dá isso aqui. E o denominador derivando, né, dá 1. E esse limite aqui é fácil de calcular, ó, né, que quando x vai para 0, ó, seno de 0 dá 0. Não tem determinação mais aqui, ó, vai ficar menos 0, que é 0. Então, esse limite aqui é 0. Um outro limite que a gente fez um contarel danado, não sei se vocês recordam também, é quando a gente estava a elevado a x menos 1 sobre x. Ó. Tá? Quando x tende a 0. A gente fez essa conta aí. Né? E agora fica bem mais fácil, né? Sabendo derivar e sabendo a regra, né, de L'Hopital. Quando x vai para 0, isso aqui vai para 1, né, e o menos 1 dá 0. E aí o x está indo para 0, o denominador está indo para 0, e aí a gente está diante de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então a gente pode aplicar L'Hopital aqui. Ó, tá? Aí o L'Hopital é, quando x vai para 0, trocar o numerador pela derivada dele. Aí de novo, né? Qual é a derivada de a elevado a x? Né? Repete log da base. Né? Repete vezes o log da base. Menos 1, na derivada de 1 é 0, sumiu. A derivada de x é 1, tá? Então, trocamos essa fração por essa. Só que essa daqui é fácil de calcular o limite quando x é para 0, né? Que aqui não tem x, aqui é constante, e isso aqui quando x é para 0 dá 1. Então, a resposta vai ser só o log neperiano de A. Beleza?
E aí, vários outros problemas a gente, né, outras indeterminações a gente consegue resolver usando a regra de L'Hopital. Tá? E aí, vocês ficam livres aí para estar aplicando, mas sempre lembrando que tem que ficar de olho no se é zero sobre zero ou infinito sobre infinito, tá bom? E nessa parte aqui, ó, tá? Mesmo se algum exercício, né, porque aqui acabou sendo tudo zero, né, mas poderia ser zero pela direita, mais infinito, né, então aqui não tem restrição para onde o x está indo, né, a restrição é o tipo de indeterminação que você está enfrentando, né, que tem que ser frações desses dois tipos aqui, ó. Professor, Oi, pode falar. eu só tenho uma pergunta. Nesse caso não seria igual a zero limite? Porque é uma coisa que eu ainda não tô Qual? conseguindo entender. Esse daí que você acabou de botar. Esse aqui? Isso, não, esse exemplo daí de cima mesmo. Porque Esse aqui, né? a derivada de ax, a elevado a x menos 1, não seria só x vezes a elevado a x menos 1? Então, como x já tá tendendo a zero, não daria zero? Aí ficaria zero sobre 1, de qualquer jeito? Não, o x, não, aqui não é. Você está dizendo que o x desce aqui? Não, a derivada da exponencial é diferente quando a variável está na base, que é o x elevado a n. Ó, isso aqui são expressões polinomiais, né? São potências de x. Ó. Isso é diferente de n elevado a x, por exemplo. Tá? Isso aqui já é uma função exponencial. Ó, né? É uma constante na base com o expoente variando. Aqui a base está variando e o expoente está fixo. A derivada de uma coisa assim, ó, aí o n desce, aí diminui uma unidade lá em cima, tá? Porque é a regra da potência de x. Aqui é a regra da exponencial, ó, tá? Né, a derivada de uma expressão exponencial, de uma função exponencial, é ela, né, a gente repete, n elevado a x vezes log neperiano da base. Tá? No caso aqui, esse n, vou até botar um n diferente aqui, para não confundir com esse aqui de dentro. Tá? Que aqui é o A, né? Eu estava chamando de A. Então, quando a base está fixa, já é uma exponencial, tá? Já, é não confundir as classes das funções, tá? Isso aqui é um tipo de função, que é uma categoria, né? Que é o expoente fixo e a base variando. E aqui é o contrário, a base está fixa e o expoente está variando. Aí, cada categoria usa-se regra diferente. Né? Uma regra para cada tipo de expressão. E aí aqui foi o que eu fiz. Ó. Aqui a gente derivou a exponencial. Ó. A gente tem que usar a regra da exponencial, que é repete vezes o log neperiano da base. Beleza? Espero ter esclarecido aí. Mas se restar alguma dúvida, Sim. você... Obrigado. Não, isso clareou muito. deu uma clareada aí. E toma cuidado mesmo, tá? Porque, inclusive, eu vi um exercício bem bacana aqui, uma das listas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que foi até naquela lista de exponenciais mesmo. Que ele pegou aqui, ó. Puxa. Já pega uns exemplos aqui. Não tô vendo aqui mais não. Pegou umas exponenciais com pi, os negócios assim, sabe? Eu achei bacana. Justamente pra... eu me perdi aqui já, não tô achando mais não. Não tô achando não. Mas em algum momento eu vi aqui umas exponenciais... não tô achando não. Que aí ele fez o seguinte, né? Ele estava fazendo assim, ó, porque às vezes as pessoas embolam tanto os tipos de funções, quanto às vezes a gente muda o caracteres, um caractere, uma constante aqui, aí a pessoa se atrapalha. Tá? Por exemplo, qual é a derivada dessa função aqui, ó, de π elevado à raiz de 2, tipo uma coisa assim. Tá? Então, gente, aqui é só um número feio isso aqui, né? Mas isso aqui é uma constante, a derivada disso aí é zero. Tá, né? Porque, e mesmo se fosse x elevado a π, ó, né? Vou botar aqui agora, né? Isso aqui o expoente só é feinho, né? Mas isso aqui é uma potência de x. Se deriva uma potência, independente de como é o que está ali, né? Expressando o expoente,
é a constante. Aí nesse caso aqui a constante desce, você diminui uma unidade lá em cima. Tá? A derivada fica isso aí. Ó. Tá? Ou se tivesse um raiz de 2, alguma coisa ali em cima. Tá? E, por exemplo, a derivada aqui, ó, tipo de raiz de 2, raiz de 2 elevado a x, ó, tá? Isso aqui é uma exponencial, ó, tá? Não deixa de ser uma função exponencial. E aí a derivada disso aí é o que? Repete raiz de 2 elevado a x vezes log neperiano da base. Tá? Isso aí. Tá? Então, mesmo essas coisas assim, feia, irracional, com pi, essas coisas, você tem que ficar atento, né, o que está diante de você. Tá? Se é uma exponencial, se é uma potência de x ou se é uma constante apenas, que inclusive não tem nada de x ali. Tá bom? Professor, Oi? ali naquele primeiro caso, como eu já ia dar um número, por isso você já levou a zero no caso. Não tem Isso aqui que você fala? Isso aqui é uma constante, né? Porque uma constante elevada a outra, isso aqui é um número, não tem, nada está variando aqui, ó. Tá? Isso aqui é um número real. Então, a derivada de uma constante é zero. E às vezes isso confunde, né? Porque você olha aqui, nossa, tem essa expressão zona, que a derivada vai ser só isso mesmo, é só isso. Porque não tem x aqui, ó, né? Não tem... Né? Não tava, e o x é a variável universal aí, né? Para representar as variáveis. É claro que é diferente, gente, ó. E outra coisa, o π também, gente, ele já está reservado para representar o π, né, que é aquele número. Então, ele é proibido de ser usado para outra coisa. Porque você poderia até, né, olhar uma coisa assim, ó, se eu escrevesse aqui, porque a partir do momento em que eu coloco o π dentro aqui dessa função, eu posso estar chamando a variável dessa função de π. Mas isso é proibido, tá? Então, aqui no fundo eu estou calculando, né, π de π, que de certa forma isso aqui dá a entender pra gente que função a gente está usando aí, ó, tá? Mas isso aqui é meio que proibido, porque o correto é dizer o seguinte, ó, se para calcular o y do π a gente teve que fazer essa expressão, é porque a função, ó, aí a gente vai para nossa representante universal aí das variáveis, ó. É que o y de x é o que? É x elevado à raiz de 2, ó, ok? E aí sim, ó, aí nesse caso aqui, y' de x, ó, é uma potência de 2, então o raiz de 2 desce e você diminui uma unidade lá em cima. Tá? Daria isso aí. Beleza? Então, mas aqui é constante, tá? Isso aqui é constante e a variável... Quando não tem nada escrito, a variável subentende-se que é um x, tá? E o que é legal da notação de Leibniz, gente, é porque, por exemplo, ó, se eu escrevo aqui assim, ó, A, B, C, X, ó, né, você não sabe qual é a variável aí. Tá? É claro que universalmente a gente vai pensar que a variável é x, isso aqui são constantes. Ó. Tá bom? Mas olha só, se eu escrevo assim, ó, que y de A é igual a ABCX, ó, eu estou dizendo que a minha variável é A. Então, isso aqui são constantes. Ó. Então, o y' de A, nesse caso aqui, seria, né, essas constantes vezes a variável, a derivada vai ser BCX. Ó. Tá? Então, essa coisa de a notação indicar qual é a variável que você está lendo, porque tem um monte de letra, às vezes a variável não é x, não é nem a variável aqui é o c. Ó. Aí a gente escreve assim, ó. Então, a notação de Leibniz é legal por isso. Como é que eu derivo essa expressão, ó, a, b, c, x, né, em relação a c, por exemplo? Tá? Então, o c é variável aqui, todo o resto é constante, independente do x estar aqui, né, mas ele está fazendo um papel de constante aqui, ó. Então, a derivada aqui vai ser ABX, ó. ABX. Tá? Então, tem essa notação, ela é boa por isso, porque ela indica a variável que você está derivando aqui embaixo. Tá bom? Até porque na prática, né, às vezes a gente está trabalhando com raio, aí quer derivar uma função em relação ao diâmetro, depois em relação ao raio ou em relação ao ângulo, e aí o nome das letras vão mudando. E aqui, mesmo mudando, a gente vai indicando aqui embaixo em relação a que você está derivando. Tá? Então fica isso aí. E aí, gente,
essa parte aí da regra da como é aplicação de L'Hopital. Tá, deixa eu vou dar aí por encerrada essa parte, tá? Cadê o L'Hopital? Onde é que estava aqui? Aqui é a nossa regrinha de L'Hopital. Bem, deixa eu ver vamos resolver aqui um outro exemplo. Aqui esse aqui do infinito, né? Que eu resolvi um monte com zero. Eu vou resolver um desse aqui, por exemplo. Essa regrazinha aqui, ó. Beleza? Então, exemplo, log neperiano de... Aqui vai para zero, aqui para o infinito. Vou resolver esse aqui mesmo. Tá, esse aqui. Que é o log do log sobre o log. Vamos ver aqui. Ele está pedindo para resolver o limite do log neperiano de x, né, sobre log neperiano de x quando x vai para o mais infinito. Lembrando que o gráfico do log, gente, é uma coisa assim, ó. Tá? Ele passa aqui no 1, né? E ele vai subindo, né? Ele cresce devagar, mas ele explode, tá? Ele explode. Ele explode no sentido que limite, ó, do log neperiano de x, quando o x vai para o mais infinito, isso é mais infinito, tá? Né? O x aqui, ó, ele se desloca para a direita, essas alturas elas vão aumentando devagarinho, mas elas vão aumentando e aumenta indeterminadamente ali, ó, tanto quanto você queira, tá? Então, o que é que acontece com isso aqui, ó? Quando o x está indo para o infinito, ó, isso aqui está indo para o infinito, esse log explode, né? Isso está ficando grande. E então o denominador aqui está indo para o infinito, mais especificamente para o mais infinito. A mesma coisa aqui em cima, então isso aqui está indo para o mais infinito, tá? Que por sua vez está dentro de um outro log que, né, vai ter que explodir também, né? Porque quando o que está dentro do log explode, o log vai explodir também. Tá? Então vai dar mais infinito sobre mais infinito, essa fração aí. E aí o que acontece? Então a gente pode aplicar o L'Hopital aí, ó, tá? Porque independe aqui desse negócio aqui. Então isso aqui, aplicando aqui o L'Hopital, ó, isso aí vai dar limite quando o x está indo para o mais infinito, tá? E aí vamos lá, ó. Vou trocar o denominador pela derivada dele, que é 1 sobre x, tá? E o que mais agora? Aqui é o numerador. O numerador é um ótimo exemplo, regra da cadeia de novo, ó. Tem a função externa com uma dentro dela ali. Então, a derivada da função externa, que é 1 sobre x, com a interna dentro, vezes a derivada da função interna. A derivada do log é 1 sobre x. Beleza? E aí, acabou-se, né? Esse cara corta com esse, então isso aqui fica limite, ó, quando x tende a mais infinito, de 1 sobre log neperiano de x. Isso aí vai dar quanto? Ó? Quando x explode, o log vai explodir, isso aqui vai para zero. Beleza? Que o denominador está explodindo. E aí acabou assim aqui. Beleza? Bem, vou resolver um aqui com exponencial para vocês verem aqui uma coisa. Como é que a gente destrói esses expoentes aqui, ó? Tá? Então, bem, esse aqui, ele pode aparentar que não é uma fração, mas ele é, né? Porque como está negativo aqui, ó, você pode colocar esse camaradinha lá para baixo no denominador, tá? E aplicar a regra de L'Hopital aqui, ó, direto nesse aqui, ó, tá? Mas essa expressão aqui também, ó, vocês estão vendo? Ó? Você pode escrever isso aqui, é log neperiano. Não, esse aqui até nem tanto, não. Esse vai ter que destruir mesmo. Acho que dá. Esse aqui é outra fração, ó. Não está em forma de fração? Deixa eu escrever para vocês aí o que eu estou querendo dizer. Porque a gente só aplica a regra de L'Hopital num formato de fração. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, o 2, ó. Olha o 2. Tá? Eu não vou fazer, não. Eu já vou deixar isso aí como exercício para vocês, só vou preparar para vocês já aplicarem a regra de L'Hopital. Então, é limite do log neperiano de x elevado a x menos 1. Tá?
quando x tende a 1 pela direita. Tá bom? Seria isso aqui. Ó. Tá, vamos... Como é que a gente resolveria isso aí? Ó? Um jeito de destruir... Bem, a gente sabe o seguinte, gente, ó. E aprenda isso aqui, que isso aqui é uma técnica de destruir expoentes mesmo, tá? Para a gente evitar trabalhar com, né, variável na base e variável no expoente, como se fosse funções assim, ó, f de x, ó, e g elevado a uma g de x, tá? Então, é um y assim, ó. Porque isso aqui não é nem exponencial e nem potência de x, né? Porque aqui tá uma dupla, uma coisa aí meio cabulosa, tá? E aí a gente vai usar, a gente usa uma propriedade básica do log, que é o seguinte, ó, o log, seja lá em qual base for, vou botar uma base genérica aqui, ó, de uma coisa, né, de qualquer coisa aqui, ó, de um a elevado a uma constante k, esse k, isso aqui, essa constante é do logaritmando aqui, ó, esse k ele pode descer para cá, ó, né, você destrói isso fica log de A na base B, ó. Tá? Então, ele pode descer aqui multiplicando, ó, desceu. Tá? Então, a gente usa isso para destruir né, esses expoentes aí. Ó. E lembrando também, né, gente, que um log na base B, o inverso dele é exponencial, é B elevado a x, né, que é exponencial na base B. É o inverso desse log. E quando um log... O que o log faz, a exponencial desfaz e vice-versa. Então aqui, ó... E claro, aqui a gente vai usar o log neperiano, né, que é o nosso amiguinho de sempre aí. Então, se você tiver sempre, no caso geral mesmo, uma função na base aqui, ó, elevado a uma g de x, ó, que é um y aqui, ó, o que é que você pode fazer? Ó? Você pode escrever isso exatamente igual, ó, né, porque isso não vai alterar, ó. Você pegar a exponencial do log neperiano dessa coisa aí, ó, de f de x com g elevado a x. Tá? Isso aqui, por que a gente trocou 6 por meia dúzia? Porque, ó, se você pega essa coisa, aplica o log e em seguida aplica a exponencial, você não fez nada. Né? O que o log fez, o exponencial desfez e voltou a dar essa expressão aí. Tá? Só que aqui, gente, o que acontece? Ó? Nesse caso aqui, ó, esse expoente, ele pode descer para cá, ó. Então, isso fica exponencial de g de x, ó, vezes log neperiano da f de x, ó, e aqui destruiu a exponencial, não tem mais uma função elevada a outra. E não só isso, ó, isso aqui fica exponencial, esse g aqui, ó, que está multiplicando, se ele já não for uma fração, né, já não for 1 sobre alguma coisa, você pode escrever esse expoente assim, ó, log neperiano de f de x dividido por 1 sobre g de x. Ó. Ok? E de repente aqui, ó, você já pode aplicar L'Hopital, porque, né, você tem uma fração e dependendo, né, se isso der 0 sobre 0, infinito sobre infinito, você aplica L'Hopital aqui. Ó. Tá? Então, isso aqui é um ritual aqui de resolver esses probleminhas aqui. Ó. Tá bom? Vamos aplicar nesse aqui, por exemplo. Ó. Então, aqui ficaria limite, ó, quando x tende a 1 pela direita, de quem? Ó? Da exponencial do log neperiano, que é isso que eu fiz aqui, tá? De toda essa expressão aqui, ó, do log neperiano de x, que está elevado, isso aqui tudo está elevado a x menos 1. Tá? Então, isso aí vai ser limite. Aí, esse x menos 1 ele pode descer para cá, ó. Vai dar limite de elevado a x menos 1, né, vezes log neperiano do log neperiano de x, quando x tende a 1 pela direita. Ok? Tá? Então, aqui o que está dando aqui? Ó? Aqui está dando, quando x tende a 1 pela direita, isso aqui está dando... Ó, isso aqui está dando 0, isso aqui vai para 0, é uma determinação, tá vendo? É 0 vezes... Aí, quando x tende a 1 pela direita, aí, voltando aqui no gráfico do log, ó, só para vocês entenderem, quando x tende a 1 pela direita, o log ele vai tendendo a 0, ó, tendendo a 0 também com valores positivos, tá?
né? Então, essa parte aqui de dentro, ó, tende a zero pela direita. Só que quando uma coisa tende a zero pela direita dentro do log, que é isso aqui, ó, o gráfico do log, ele vem aqui assim, vem com... Então, a gente fez a conta no 1, ó, mas quando uma coisa tende a zero pela direita no log, o log ele vai caindo para o menos infinito. Tá? Então, aqui a gente tem, ó, isso aqui está indo para o menos infinito. Bom? E aí, o que acontece? Então, e aqui a gente não tem fração, então a gente está diante de 0 vezes menos infinito, que é uma indeterminação. Aí você escolhe o que você faz aqui, ó. Então, esse zero aqui, você pode escrever ele assim, ó, 1 sobre 0. Tá? E aí, isso aqui é um infinito, e 1 sobre 0 é um infinito também. Então, aqui você pode aplicar o L'Hopital, tá? Nessa expressão. Então, aqui não dá para aplicar o L'Hopital porque é a multiplicação. Mas aí você aplica nessa expressão aqui, ó, em E elevado a log neperiano do log neperiano de x, dividido, né, para 1 sobre x menos 1. Beleza? E aí, aqui você pode aplicar o L'Hopital, nesse exponencial todo aí, ó, nesse expoente. Que aí para onde? Né, a gente quer o limite quando x tende a 1 pela direita. Então, em vez de né, fazer a conta nisso aqui, ó, você faz a conta aqui, ó, na exponencial, né, a gente quer saber para onde esse expoente está indo, que é o log neperiano do log neperiano de x, dividido para 1 sobre x menos 1, tá? Quando x tende a 1 pela direita. Tá? E aqui você aplica a regra de L'Hopital não em tudo, né? Você vai aplicar só nesse expoente aqui, ó. Tá? Aí você vai trocar o expoente, né, essa fração pela derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Aí vai aqui, ó, vai ficar limite, quando x tende a 1 pela direita, né, derivada do numerador, função externa, função interna, derivada da função externa, que é 1 sobre x, com a interna dentro, vezes a derivada interna, que é 1 sobre x. E como é que deriva isso aqui, ó? Isso aqui é regra da cadeia também, ó. E a regra da cadeia como? Vou fazer aqui separadinho. 1 sobre x menos 1, gente, você escreve assim, ó, é x menos 1 elevado a menos 1. Tá? Então, aqui é regra da cadeia. Tá? A função externa, que é x a menos 1, que recebeu o x menos 1 aqui dentro. Tá? Né? Como é que deriva a função externa? Essa função externa aqui, ó, é a potência de x, ó. Esse menos 1 desce, agora eu vou derivar aqui, ó, o menos 1 desce, e a gente diminui uma unidade no expoente. Né? A derivada da função externa com a interna dentro, vezes a derivada interna, né, que é a derivada de x menos 1 é a derivada de x, que é 1, menos a derivada de x, que é 0, então vai dar 1. Então, isso aí vai dar menos 1 sobre 1 sobre o menos x. Né? Ou, se vocês preferirem, isso aí vai dar menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Tá bom? E aí você vai, escreve aqui, eu vou deixar isso aí para vocês, tá? Que aí você reescreve essa fração e vai analisando e vai caminhando, tá? até descobrir para onde esse limite aqui vai. Tá bom? Então, exercício aí para vocês aí, seguir essa coisa aqui, ó. Porque a exponencial já está destruída, né? Então, e essa coisa de destruir esses expoentes se aplica nisso aqui tudo aqui também. Beleza? Então, aqui você, esse 9 aqui, ó, no 8, no 9, no 10, é a mesma coisa. Tá? No 11 também, no 12. Tá? Você destrói essas coisinhas aí usando a exponencial do log. Tá? Deixa aí para vocês baterem cabeça aí, beleza?